Olá, meus queridos e minhas queridas, está começando mais um programa Espaço Saúde, feito com muito carinho para você. E hoje nós estamos recebendo em nosso estúdio o consultor Marcelo Biciato. Ele que é especialista em gestão estratégica e vai dar altas dicas aqui para a gente ter sucesso nos nossos negócios. Marcelo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui presente num programa inédito, porque eu queria saber, né, o que tem a ver gestão estratégica com saúde? Marina, primeiramente, obrigado pelo espaço. Sei que você tem um público bastante grande aqui no Guarujá e eu acho que é um tema importantíssimo. Uhum. Sabendo que Guarujá é uma das cidades que tem, acho que, se não me engano, no estado é a que tem o maior número de MEIs, né? Uhum. A crise fez com que todo mundo migrasse para o empreendedorismo, né? E isso fez com que muitas pessoas tivessem que abrir as suas primeiras empresas, né? E aquela coisa, né? A saúde financeira acaba refletindo na saúde emocional e muitas vezes na saúde física, refletindo na saúde física. Então, muito. Ter equilíbrio em todas as áreas da sua vida eu acho que é importante, e a financeira não menos, né? É verdade, eu fiz essa perguntinha, mas já sabendo a resposta, porque a gente tinha conversado, e eu fiquei muito convencida de que nós precisamos realizar planejamentos em todas as esferas da nossa vida. E no caso do empreendedor, o pequeno empreendedor, né, o microempreendedor, no caso das MEIs, eu acho que hoje em dia é o que mais sofre, porque não tem essa expertise, não é verdade, Marcelo? É verdade. Uhum. Hoje tem bastante ferramentas na internet, né, que ajudam o microempreendedor, mas é difícil. A pessoa está montando um negócio, está colocando dinheiro, são muitas atividades simultâneas que ele tem que controlar, mas assim, ele tem que estar consciente que o lado financeiro é o sistema assim, cardiorrespiratório da empresa. Uhum. Então ele é um que você não pode ter pouca atenção com ele. Certo. É o que a gente sempre diz, né? O que não se mede, não se controla. Uhum. E o financeiro é vital para uma empresa. Né? Uhum. Agora, como é que a gente faz? Porque geralmente o microempreendedor, eu estou falando um pouquinho de microempreendedor para a gente depois migrar para os outros tipos de empreendimento, mas o microempreendedor, ele está saindo da informalidade, geralmente é um profissional autônomo, ou às vezes até um artesão, e às vezes uma pessoa de poucas letras, de pouca matemática. Como é que ele supera essa condição e não se assusta com a ciência exata? Olha, você pode começar com um controle simples, inclusive, né? Se você não tem ali talvez o filho que possa ajudar, ou aquele sobrinho que possa ajudar, às vezes um caderno, né? Um controle de quanto está entrando, quanto eu estou pagando. Assim, parece uma coisa muito simples, mas muitas pessoas não fazem isso. Né? Ela junta o pouco dinheiro que ela conseguiu juntar por um tempo, tem um sonho, tem uma ideia na cabeça, ou algum vislumbre, e sai fazendo. É importante fazer, né? O empreendedor está lá para fazer também, mas ele tem que controlar esse lado financeiro, porque senão ele vai começar a perder o controle de quanto ganha, de quanto gasta. Na maioria das vezes a gente vê que o microempreendedor acaba misturando as finanças da casa com as finanças da empresa, e aí ele começa a cavar um buraco debaixo dos pés dele e ele não, sem ver, em algum momento ele vai começar a entrar na parte das dívidas, né? Aí é empréstimo de banco, é empréstimo em financeira, cartão de crédito, cheque especial, e aí numa hora, geralmente quando está muito enrolado, ele acaba procurando um consultor. Né? Nessa hora que ele acaba procurando um consultor. É o que a gente fala, né? Ninguém vem pelo amor, né? É só pela dor. As pessoas vêm pela dor, infelizmente, né? E é nessa hora que eles começam a enxergar o quão importante era ter feito um controle do que gastou, né? Olhar o passado, né? Quanto entrou no mês passado, na semana passada, ontem, mas também olhar o amanhã, o mês, o trimestre, o ano. Porque se ele conseguir colocar isso em perspectiva, se ele conseguir fazer um planejamento 12 meses, né, para frente, projetar vendas, projetar o faturamento dele, estimar alguma inadimplência, porque sempre acontece, ter bem claro as despesas fixas, o custo, né, que é o variável da empresa, ele vai saber coisas do tipo assim, poxa,
com a despesa, né, com o custo fixo e com o variável. Poxa, quanto de serviço eu preciso vender naquele mês, ou quanto de produto eu preciso produzir, minimamente para empatar. Essa é uma conta que é simples, mas que todos deveriam fazer. Bom, eu preciso vender 10 unidades, ou eu preciso ter 3 clientes, 5 clientes, para poder zerar. A partir disso seria o meu resultado. Certo. Mas muitos não fazem, né? Eles vão fazendo, eles só olham para o faturamento, esquece que tem que pagar. Tipo assim, está entrando X, que bom, vai dar para pagar as despesas. E já faz conta com o X que entrou, sabendo que o que sobra para ele, na verdade, é o X menos o custo, menos a despesa, menos os impostos. Não se faz. Ninguém faz. A não ser o empresário, né, que já está habituado com essa linguagem. Isso. E mesmo assim... E mesmo assim, então, e por isso que é importante ter um orçamento que a gente chama de oficial. Oficial é aquele que você coloca no papel e acompanha ele todo dia. Sabendo assim, que assim, em algum momento, principalmente numa cidade como Guarujá, que tem uma sazonalidade muito forte, muitas empresas dependem do turismo, é importante, ele vai ter, em algum momento, que colocar dinheiro. Né, no meio do ano, né, um período mais frio, onde vende menos. Talvez o faturamento dele não cubra o custo e a despesa dele. Certo. E aí ele vai ter o famoso capital de giro. Ele vai ter que ter o fôlego. Mas uma coisa é você saber isso com 3, 6 meses de antecedência. Outra coisa é você saber no mês que acontece. Poxa, preciso colocar tanto de dinheiro para fechar o mês. Aí você vai acabar pegando um empréstimo mais caro. Né, e aí acaba se enrolando. A vantagem do planejamento prévio é isso, né? É te ajudar a tomar decisões, né? Você não vai acertar o planejamento, mas o quão mais próximo você chegar da realidade vai te ajudar a tomar decisões de quanto eu pego de capital de giro, buscar alternativas de capital mais barato, por exemplo, hoje cooperativas têm taxas bem interessantes, algumas fintechs, né, que são bancos totalmente virtuais, financeiros, assim, que têm taxa de juros bem interessante. Quer dizer, ele tem tempo para pensar e buscar condições melhores e não pegar aquele crédito mais fácil, que está mais ali à mão, que o gerente oferece, que é caríssimo. Ou crédito direto, que é caríssimo, que é caríssimo. Que os juros exorbitantes, mais de 15%, uma loucura. E assim, a gente está num momento assim, né, a Receita Federal está mais em cima dos impostos, a crise diminuiu a demanda, aumentou o número de concorrentes, como falamos no início, jogou bastante gente na área do empreendedorismo. Então o que acontece? As margens que eram relativamente mais tranquilas há 3, 4 anos atrás, hoje começaram a ficar bem apertadas. Então qualquer erro desse tipo, de não pegar o empréstimo certo, não projetar certo, não ter um controle, não ter um cuidado maior com o custo e com a despesa, vai comer a sua margem, talvez de meses, quem sabe de ano, entendeu? E aí é onde vem aquela pergunta, né? Que muitos perguntam, poxa, onde que foi o meu dinheiro? Nossa, né? É verdade. É o que a gente mais vê. Inclusive, Marcelo, a gente vê uma grande disparidade, porque a gente acaba entrando e você fala, meu Deus, onde que eu gastei tanto? E é sempre tanto, né? Nunca é o menor. E você não tendo esse controle, você realmente se perde. E mistura, né, as despesas de casa com as despesas fruto do teu trabalho. Por exemplo, uma consultora de beleza, uma revendedora de produtos de beleza, tipo Mary Kay ou Jequiti, enfim. Ela também deve fazer esse tipo de controle? Não tenha dúvida. E ela deve estabelecer para ela tem lá, ela vai ter o custo ela tem o custo com o produto que ela tem que adquirir. Sim. Né? Ela vai ter a margem. Isso, ela vai ter o custo de venda, porque ela precisa se arrumar. Sim, isso entra em custo também. Claro, todo gasto relacionado à venda do teu produto ou serviço é um custo de venda. É um custo que você tem que considerar. Né? Você tem que se deslocar até as clientes, né? O teu carro tem que entrar gasolina. O pessoal esquece, não, IPVA só pago lá em janeiro, mas IPVA, seguro... Tem que entrar no custo. Tem que entrar no custo, porque você lá em janeiro vai ter que pagar. Então, o que você teria que estar fazendo? Eu teria que estar provisionando uma verba já para cada venda que eu faço ao longo do ano. Destinar para pagar lá no final do ano. Ou você vai chegar lá e o dinheiro vai aparecer. Não vai. Você tem que estar provisionando pensamento mágico. Exatamente, não vai acontecer. Então, assim, às vezes o carro é um exemplo. O carro é um negócio que sai muito mais caro do que as pessoas imaginam, né? Um custo que a gente coloca, por exemplo,
você não vai ficar com o carro a vida inteira. Em algum momento você vai trocar. Quando você for trocar, provavelmente você vai precisar de uma parcela em dinheiro, né? Para fazer a troca, né? Até para evitar entrar em financiamento e juros, para fazer a troca. Não deveria estar provisionando também todo mês? Então não deveria estar guardando uma parcelinha do meu faturamento? São coisas que a gente não pensa, né? Eu estou falando, eu não penso, eu não sei se todos que estão nos assistindo pensam assim. Eu quero crer que tem gente que saiba, né? Saiba. Mas eu, por exemplo, não sabia. Então é uma dificuldade mesmo e acho bastante. E agora, mais do que nunca, eu estou vendo como faz bem para a saúde você saber para onde vai o teu dinheiro. Com certeza. Por exemplo, você falou que tinha que ser uma consultora que tem lá suas clientes. Eu pensei nisso, que eu entrevistei recente, né? E assim, aqui pelo programa a gente recebe muitos profissionais autônomos. São terapeutas holísticos, tem um conselho para pagar, tem umas despesas. Claro. Aí a pessoa fala, vou pagar um X de consulta com o terapeuta e não sabe o que incide, não é só a hora trabalhada, o procedimento que vai ser realizado, por exemplo, a acupuntura tem as agulhas, que tem custo também. Claro. Eu vou aplicar um reiki, o reiki é só imposição de mãos, não é só imposição de mãos, você tem a maca, você tem o ambiente adequado, você tem a higienização do terapeuta, enfim. Tem custos, tem. Se você pensar, tem bastante. Tudo tem custo. Tem. E tem uma coisa que você comentou, tenho que separar? Tenho que separar. O ideal é que eu estabeleça, por exemplo, desse meu negócio, da minha profissão, eu estabeleça assim, qual é o salário, que é o Prolabore, que essa profissão vai me pagar. Vai pagar para a pessoa física. Não, o que a pessoa jurídica vai pagar para a pessoa física? Entendi. É R$2.000, R$3.000, R$1.500. É bom estabelecer, e você sabe que você tem que viver o mês com aquele dinheiro. E estabelecer, e também fazer o seu planejamento pessoal também. A gente comentou que tem tudo a ver com saúde. Sim. Por exemplo, qual que é o ideal? O ideal é que a pessoa tenha, por exemplo, um fundo de reserva. Você comentou dos microempreendedores individuais, dos terapeutas. Sim, se sofrem um acidente. Eles só dependem deles. É verdade. Entendeu? Até assim, a métrica que a gente faz assim, a pessoa tem que, o ideal é ter 1 ano do custo dela, não do faturamento, mas 1 ano do custo pessoal dela. Provisionado. A mesma coisa um dentista, um médico em seu consultório. Todos esses profissionais. Ninguém está livre de sofrer um acidente. Não é verdade? Exatamente. Ou de ter algum imprevisto. Um impedimento de não poder trabalhar. Exatamente. São pessoas que dependem da sua força própria para executar o seu trabalho. Então eu diria que o planejamento pessoal tem que estar separado da empresa e muito mais, né? Ele tem que prever essas coisas. Você tem que trabalhar. Falar, mas eu não tenho agora e é muito difícil. Mas se você se organizar, pouquinho por mês que você vai guardando, em algum momento você vai ter essa provisão. O negócio é começar. Que não é fácil. Não é fácil. E você tem alguma dica para começar a fazer um planejamento? Olha, assim, eu sempre eu vou usar tenho minha pós-graduação, estudei, trabalhei em outras empresas, mas eu vou usar um conselho do meu pai. O importante não é o quanto você ganha, é o quanto você guarda. Então, assim, outro exemplo que ele dava é o seguinte, né? Quantas rodas tem um carro? Todo mundo responde 4, mas o carro tem 5 rodas. É verdade, tem o step. Então, assim, eu tenho que encaixar o meu padrão de vida para o que eu ganho. Então, esse é o primeiro ponto. Se eu encaixar o padrão de vida para o que eu ganho, ou até um degrau a menos, eu consigo começar a guardar. Entendeu? Agora, se eu viver com um padrão de vida maior do que aquilo que eu ganho, eu estou sempre devendo. Um erro comum, eu até estava falando um pouco antes que finanças é comportamento, né? Ele não é exatas. Matemática financeira é exatas, finanças não é exatas. Marcelo me convenceu de que finanças é uma matéria humana. Eu queria que você convencesse os telespectadores. Porque aqui, para mim, finanças é matemática, e não é. Tem um livro muito legal, que é do Daniel Kahneman, que foi o Prêmio Nobel de 2002, chama Rápido e Devagar, que justamente fala que os mercados, né, se pensava anteriormente que todos os entes do mercado agiam de forma racional na hora de tomar decisões financeiras. E ele prova, por A mais B no livro dele, que isso que menos acontece. Não tem decisão racional. As decisões são emocionais. Onde tem ser humano, tem decisão emocional. Olha só. Exatamente.
E como controlar isso, Marcelo? É o que eu te falei, papel. É chato, é até assim, contra-intuitivo, né? Porque a gente prefere... não, eu sei mais ou menos quanto entrou, eu sei mais ou menos quanto saiu. Eu ouço isso muitas vezes ao longo da semana, né? Eu estou me vendo. Mas é importante você registrar isso. Né? A hora que você registra, você não tem como se enganar. Né? A gente gosta de se enganar, a gente gosta, mas hoje eu posso. Né? A pior frase para quem está tentando estabelecer um controle financeiro é o eu mereço. Eu mereço. Nossa, trabalho tanto, eu mereço comprar essa bolsa, não é assim? Merece, sim. Mas se organize para. Para isso. Se organize e para. Olha só, é bem isso mesmo. Bem isso. Que louco. E a gente estava conversando também nos bastidores a respeito de estoque, porque o pequeno comerciante, eu estou falando sempre no pequeno, mas o pequeno é o começo, né? É isso mesmo. Todo pequeno começa pequeno e expande. A gente tem um sonho, Marcelo, a gente tem um sonho de empreender, de abrir uma loja de roupas, né? Falando em pequeno. Aí a gente abre uma pequena lojinha, numa lojinha de bairro, nosso sonho cresce para entrar num shopping, né? Eu quero ter minha loja no shopping mais movimentado. E isso é possível desde que a gente faça um planejamento, segundo você, né? Sim. É preto no branco? Preto no branco. Olha. Preto no branco. Porque o planejamento vai me ajudar a eu enxergar em perspectiva a minha empresa, né? Saber como ela flutua, como ela varia ao longo do tempo, né? O quanto me sobra ao longo de cada mês, ou me falta, eu preciso ou pedir um empréstimo, ou fazer uma reserva para passar aquele período ruim, e me ajuda a tomar decisão. Qual que é a hora de crescer? Em que produto crescer? Por exemplo, eu recebi vários clientes em que eles estavam, obviamente, tentando apostar no que era o maior faturamento, né? No produto que tinha maior faturamento. Mas, às vezes, o produto que tem maior faturamento não é o produto que tem a maior margem. Então, no mínimo, eu tenho que me questionar, será que vale a pena eu investir num produto que fatura mais, mas tem menos margem, ou seja, sobra menos no meu bolso? Ou investir num produto que talvez saia menos, mas eu olhar tem uma margem maior. Exatamente. Eu olhar para o cliente daquele produto, olhar com mais carinho, ver como é que eu posso crescer naquele segmento. Você entendeu? Você comentou do estoque. Isso, até porque eu falei de loja de roupa, eu estava pensando nisso. Eu tive alguns casos de clientes na área de roupa. E realmente, roupa, no caso específico, o estoque... Roupa, lingerie mesmo. Estoque e compra, né? Que estão ligadas as duas coisas, né? A compra das roupas, dos produtos, é o calcanhar de Aquiles, né? Geralmente, na maioria dos casos, você vai lá, a pessoa tem muito mais estoque do que realmente precisa. Ela não calcula o giro dela. A primeira pergunta que eu faço, beleza, você tem aqui uma, sei lá, por exemplo, 20 tipos de uma camiseta X, certo, né? Eu pergunto, quais que saem mais e quais que saem menos? Não, essa aqui sai mais, essa aqui, não me lembro, e essa aqui sai menos. Legal, essa sai menos, como é que você compra? Não, eu sempre compro tudo de uma vez, todo mês. Quer dizer, aí ela estava acumulando produtos que saem menos, né? E onde ela deveria priorizar os produtos que giram mais, né? Certo. Você entendeu? E acontece, e as pessoas não enxergam o seguinte, né? Então, via lá, a pessoa com 8 mil itens, 10 mil itens, né? Sendo que o que girava era 50 itens, 100 itens. Então, o que acontecia? Ela estava com dinheiro parado. Como se estivesse embaixo do colchão. Exatamente como se estivesse embaixo do colchão, só que sem render, né? Sem render. Então, assim, estoque, eu sempre brinco, né? A meta seria estoque zero. Se eu pudesse fazer o estoque no meu fornecedor, ou seja, eu só pedir a hora que o cliente me pede, seria o ideal. É impossível fazer isso. Mas se eu partir deste raciocínio, eu deveria sempre ter o estoque mínimo, mas que atenda o meu cliente. Esse é o critério. E quem é o meu cliente? Também deve ser uma pergunta difícil de estabelecer, né? E deve fazer parte do planejamento. Sim, e ela pode mudar ao longo do tempo também. Então, assim, tem uma sequência de perguntas que a gente faz, né? Geralmente, o empreendedor ou tem um vislumbre, tem um insight, ou tem um sonho que ele quer realizar. Então, a primeira pergunta é qual é o seu sonho profissional, qual é o seu sonho de empreendedor. Aí vai lá e me diz qual é o sonho dele. Aí eu pergunto, beleza, seu sonho é esse.
que problema você vai resolver para o seu cliente. Então, assim, ele tem que ter em mente que, seja um produto ou seja um serviço, você está resolvendo um problema para o seu cliente. Esse é o X da questão, esse é a intenção do empreendimento, tem que ter uma solução. A empresa existe para resolver um problema, seja um problema de um produto que está sendo demandado ou de um serviço. Certo. Entendeu? Quando ele responder essa pergunta, provavelmente ele já vai definir quem é o cliente dele. Muitas vezes muda do sonho para o problema, já muda a perspectiva do cliente. Outra coisa que eu sempre ouço, não, eu atendo todo mundo que aparece. Sim. E aquela velha história, quem atende todo mundo, não atende ninguém. Então, definir, às vezes é tão importante definir o que você não vai fazer, é tão importante quanto definir o que você vai fazer. Então, quando você define que problema você vai resolver, você deixa todo o resto de lado. Você foca. Você foca. E aí você consegue enxergar quem é seu cliente e em quem você vai investir para fazer propaganda, entendeu? Para investir em marketing. E aí o terceiro ponto, enxergou bem o sonho, né? O sonho profissional. Enxergou bem que solução e obviamente que cliente vai atender. Qual é o objetivo? A gente também estabelece um prazo, né? 2 anos, que é um prazo legal. Né? Como você quer estar daqui a 2 anos. Como você quer que sua empresa esteja. Eu quero ser a maior do meu bairro. Eu quero ser a maior da minha região. Eu quero ser a maior da minha cidade. Tudo isso é meta. Beleza. Aí dali eu começo a construir um orçamento para em 2 anos chegar nisso. Por exemplo, eu quero sobreviver do meu empreendimento. Eu quero viver e pagar minhas despesas do meu empreendimento. Se em 2 anos eu não conseguir fazê-lo, eu desisto do meu empreendimento? É isso? Não. Pelo menos, assim, você pode até desistir. Sempre tem essa possibilidade. Mas eu reavaliaria, eu fazia as perguntas novamente. Certo. Será que o que eu estabeleci como sonho, o que eu estabeleci como problema a ser resolvido e o que eu estabeleci como meta estavam corretas? Que de repente eu posso posicionar para o Marcelo. Tinha um sonho, tinha uma clientela estabelecida e um problema para resolver e tinha os objetivos. Mas eu vi que no dia a dia, acaba se chegando, acaba procurando o meu negócio, clientes A, clientes B. Então, será que não vale a pena? Isso é possível. Você que a gente faz um reposicionamento estratégico da marca, né? Quer dizer, em vez de eu atender o público inicialmente, eu começo a querer conversar com outro público. Por exemplo, eu era um público jovem, eu percebi que é um público de meia idade. Então eu começo a mudar lentamente a marca, as cores, a forma de falar para atender esse novo público. Entendeu? Isso é importantíssimo. E é bacana, porque às vezes você pode ter até uma expansão do teu negócio, né? Sim, com um planejamento definido, né? Sabendo quem é o seu novo cliente, você consegue dimensionar, pode olhar para os seus concorrentes, quem o seu concorrente atende, né? Qual é o mercado na cidade, é tantas mil pessoas nessa região, você sabe qual é o seu limite. Você estabelece uma fatia desse mercado, fala, desse mercado eu vou no primeiro ano atingir, no primeiro ano eu vou atingir 1%, no segundo ano. E aí você vai vendo, será que com 1% eu pago as minhas contas fixas? Você vê como é que no planejamento eu posso errar. Custa mais barato errar. Do que na lida do dia a dia. Do dia a dia. Né? Se deixar para tocar no dia a dia a gente vê, vai sair mais caro. Vai sair mais caro. Isso você garante? Garanto. E orçamento? A gente tem que cumprir orçamento? Mais do que cumprir orçamento é acompanhar o orçamento, sabe por quê? O orçamento é uma referência, como eu te falei, é uma ferramenta para ajudar para a gente tomar decisão. E eu gosto mais assim, eu não gosto de, vou fazer meu orçamento e vou acompanhar. O orçamento ele tem que ser refeito todo mês, você entendeu? Porque você imagina, eu estabeleci lá uma linha de vendas, eu vou vender tanto nesse mês, tanto nesse mês, tanto nesse mês. E eu percebo que a coisa começa a mudar. Eu já tenho que tomar atitude na hora, você entendeu? Então, assim, eu não vou continuar preso ao orçamento, porque ele gera uma verdade de, 6 meses atrás. Ele não é uma verdade agora. O orçamento é um negócio dinâmico. O planejamento é um negócio dinâmico. O planejamento é no dia a dia. Ele indica que está mudando o que eu imaginei lá atrás, eu tenho que mudar e reposicionar meus custos, né, minha compra, meus fornecedores. E quando a gente contrata um consultor, a gente faz esse acompanhamento mês a mês, é isso? Mês a mês. Assim, você fica presente no negócio da pessoa. Na verdade, o que eu ajudo? Qual foi a ideia da consultoria aqui na região?
como eu te falei, as margens caíram muito em função da crise, em função da concorrência, em função da área tributária que está apertando bastante os empresários hoje em dia. Então, o que eu fiz? O que eu pensei? Bom, o pequeno empresário e o microempresário, ele não consegue ter um profissional, ele não consegue separar alguém da mão de obra para ficar tocando o planejamento para ele tem que faturar. Então, sai muito mais barato para ele pagar horas para um consultor, apoiá-lo na montagem do orçamento, e uma vez por mês, 2 vezes por mês, depois como manutenção, voltar e atualizar o orçamento, entender e atacar pontos específicos onde ele tem problema, sai muito mais barato do que ele ter um profissional dedicado, que ele nem pode ter, às vezes ele nem tem. Nem tem, Às vezes não tem nem no mercado para a gente contratar, não é, Marcelo? Pois é. Porque eu sei que você tem aí uma larga experiência, né? Foram mais de 20 anos em São Paulo, com grandes empresas, fazendo consultoria e tem a tua formação, quer dizer, tem o teu investimento também, exatamente, né? Exatamente. Legal, Marcelo. Olha, eu acho que a gente está convencido de que o planejamento é fundamental para a manutenção da saúde de qualquer empresário. Espero que todos estejam. Eu estou completamente convencida, é isso mesmo. Muito obrigada, viu, Marcelo, por ter aceitado o nosso convite. O nosso tempo é exíguo e eu espero que a gente possa retomar esse papo e trazer algumas dicas aí para o pessoal de casa. Claro, mais práticas. Mais práticas. Vamos fazer isso então? Claro. Combinado. Agradeço aí o espaço. Obrigada. E obrigado. Tá, joia. E antes de eu finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria falar um pouquinho a respeito dos nossos colunistas, o José Flávio e a Rosângela Bose, que assinam suas colunas sociais no jornal Estância do Guarujá, um jornal super tradicional aqui na cidade. Como toda semana, a gente traz as páginas deles. Eu até vou pedir para Verônica, nossa querida editora, trazer para a gente as páginas sociais da semana, aí do José Flávio, que traz aí todo o lançamento da Marcha dos Inocentes, que é o novo livro do Paulo Motta, do colega jornalista Paulo Motta, que infelizmente eu não pude ir, perdi esse lançamento, perdi a noite de autógrafos, mas foi bastante concorrida e espero em breve trazer aqui a história do livro dele, que quiçá adquirirei essa semana. E aí, a Rosângela também traz essa semana um evento, uma festiva do Rotary Clube de Guarujá. Inclusive, está vendo aquela mocinha lá que está semi-loira? Sou eu. Agora eu voltei a ser morena, graças a Érica, nossa apoiadora. E essa foi uma noite memorável de homenagem às mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. E quem recebeu a comenda foi a Márcia Ruth, presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos, representando todas as mulheres do município. E foi uma noite muito agradável, com toda a sociedade local, os convivas do Rotary Clube de Guarujá e da Ilha de Santo Amaro. E a Rosângela retratou tão bem esse momento especial, festivo, colorido e lindo de nós mulheres. É isso mesmo. Então, essa semana, essas foram as colunas sociais dos queridos Rosângela e José Flávio. E semana que vem nós vamos trazer as novas páginas sociais. Gente, muito obrigada por sua audiência e até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo.